Imagine a cena. Você convida a família para almoçar em casa. Tem que pensar na entrada, prato principal e na sobremesa. Preparar tudo, garantir que fique saboroso e, de quebra, evitar o desperdício de alimentos. Só de pensar dá um trabalhão, né? Agora imagine essa rotina diariamente como profissão. Um chefe de cozinha não só assina os pratos, mas administra e dá cara ao negócio. No Uniblog de hoje, vamos falar dos desafios dos chefes de cozinha. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs ao vivo para todo o Brasil nessa semana especial Profissões. Hoje falando de uma profissão que está em alta, que são os chefes de cozinha. Olha, combinar temperos, experimentar sabores, criar novos pratos, surpreender o paladar. Cozinhar realmente é uma arte, mas também é uma profissão que está em alta no mercado. É uma arte milenar. Mas agora a gastronomia caiu definitivamente no gosto dos cariocas. A proximidade da Copa e das Olimpíadas fez crescer o número de restaurantes na cidade maravilhosa. Conclusão: o curso de gastronomia nas universidades está se tornando cada vez mais promissor. O curso dura 2 anos e meio. As aulas envolvem diversas áreas, desde a preparação dos alimentos até a gestão de um restaurante. Tudo isso vai para a formação do aluno, porque ele não precisa hoje ficar só dentro da cozinha. Ele pode também trabalhar com consultoria, na parte de gestão do restaurante também. A professora e chefe Alejandra Faúndes conta que, além de criatividade e inspiração, é preciso muita ralação para conseguir se destacar nesse mercado. Precisa estar estudando, precisa se especializar, sempre estar praticando as habilidades, porque é um trabalho contínuo. Fora do Brasil, a formação em gastronomia demora mais. O chefe italiano Luca Gosani precisou estudar durante 5 anos para concluir o curso. E só depois de muito trabalho na cozinha, conseguiu se tornar chefe. Hoje assina os pratos de um requintado restaurante da Zona Sul do Rio. Pois é, como é que é essa dinâmica? Como é que funciona essa rotina? A pessoa se formou, o que ela vai fazer primeiro quando ela chega num restaurante? Bom, tem que descascar bastante batata. Para virar bem formado, bem cascudo, demorei, sei lá, 12 anos tocando o restaurante, aprendendo os vários tipos de técnica de cozinha, mas sempre fazendo, trabalhando duro. A apresentação do prato faz toda a diferença na hora de conquistar os clientes. Mas o grande segredo do chefe é a dedicação. Quem ama mesmo fazer esse tipo de trabalho tem que ser, em primeiro lugar, cozinheiro. Botar a mão na massa. Não, tem que amar. Só de olhar já dá água na boca, né? Para falar da profissão de chefe de cozinha, do dia a dia, eu converso com Carlos Schiffer, que é chefe, consultor e professor. E também está com a gente aqui o blogueiro convidado Duílio Ferronato, que é o nosso convidado de hoje e é o nosso blogueiro cozinheiro, que também se arrisca na cozinha, não é isso, Duílio? Muito, é. Sempre tenta fazer uns pratos diferentes e aí escreve sobre isso no blog dele também. Obrigada pela presença, Carlos. Obrigado. A gente já viu a reportagem de abertura que mostra que existe um campo amplo de trabalho para quem se interessa por gastronomia. Não é só o chefe de cozinha propriamente dito, né? Exato. Você acha que está em alta por quê esse mercado? Porque cresceu bastante, né? Acho que ele está em alta, tudo no Brasil está crescendo bastante nos últimos anos. Isso eu não vou entrar muito nesse mérito, mas eu acho que foi um pouco glamourizado, né, por causa da televisão. Não acho isso necessariamente ruim. Claro. Né? Deu mais visibilidade, mais exposição. Agora, os cozinheiros sempre tiveram aí. Agora, quando você tem uma glamourização, acho que principalmente para os jovens, cria um atrativo. Eu acho muito bom, por um lado, porque acho que tinha menos gente formada, menos gente qualificada. Tem profissionais de grande mérito, mas que foram formados assim, começaram lavando panela, picando salsinha, não sei o que, e se tornaram grandes cozinheiros. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de ter uma formação mais completa. E aí, enfim, é toda uma cadeia de coisas. Tem mais profissionais, tem mais restaurantes procurando qualidade e também, por exemplo, a história do Rio de Janeiro, enfim, do que vai acontecer lá e tudo. O turismo, né, também é um polo muito grande um propulsor muito grande desse... E os salários aumentaram também, né?
Estão aumentando um pouco, assim, depende. Porque os chefes estão ganhando mais agora, né? Estão ganhando um pouco mais, depende um pouco se o mercado às vezes está um pouco saturado, se tem muita gente procurando e pouco emprego, aí também é um pouco oferta e procura. Sim, né? sim. Mas eu tenho a impressão que existe um trabalho muito árduo atrás de uma cozinha de um restaurante, né? Eu acho que não é só aquele chefe de cozinha que aparece na televisão, né? Que já caminhou um percurso longo para chegar ali. Existe um trabalho pesado, né? O que você pode fazer numa cozinha de um restaurante? Para quem gosta de cozinhar, ou de culinária, ou de gastronomia, quais são os pontos bacanas de trabalhar numa cozinha? Trabalhar numa cozinha é uma escadinha, assim, você realmente começa, eu recomendo vivamente que comece de baixo mesmo, com o famoso descascar batata, picar cebola, salsinha, e sempre observando, por mais formação que você tenha, tem que ter uma humildade no sentido, não sem demagogia, mas enfim, você vai aprender, a formação na escola é muito importante, mas a formação do dia a dia na cozinha é essencial, porque cozinha é prática, é físico também, né? Longas horas, de pé, não sei o quê. Então, para você, no calor, então para você ir se acostumando e pegando o jeito, é legal começar do começo, assim, enfim, e aí crescendo. Aí tem, enfim, muitas coisas, depende do restaurante, da cozinha. É porque também não dá para ver, não dá para você saber como funciona a rotina se você não está dentro de uma cozinha, né? Com certeza. Trabalhar com um chefe, um sous-chefe, enfim, um ajudante, como que funcionam os pedidos, tem coisas práticas também, né? Que você tem que aprender a cortar um legume do mesmo tamanho, né? Isso, se você não praticar, você não consegue fazer mesmo. As porções. É total prática. Sabe, porque você vai cortar qualquer legume, até um chuchu. Você tem que cortar todos os quadradinhos iguais. Para que eles cozinhem ao mesmo tempo. Para cozinhar ao mesmo tempo, fiquem bonitos. Sim. Quer dizer, então, é um trabalho... Isso é uma prática. Você tem que ficar ali com a faca. Quase como um esporte, você tem que praticar. E aí, com o tempo, você vai acumulando todas essas habilidades e você vai podendo usá-las. Então, você pode pegar qualquer tipo de cozinheiro, de um jeito ou de outro, ele tem essa prática. Olha, gente, cozinhas de restaurantes espalhadas pelo país enfrentam a falta de profissionais, principalmente do ajudante de cozinha. Veja essa reportagem. É ritmo acelerado o tempo todo. Na hora do almoço, restaurante lotado. E o chefe Romildo com a equipe desfalcada. Eu estou precisando de mais 2 ou 3 cozinheiros para que o nosso trabalho desenvolva mais do que o que já é. É a grande preocupação hoje também do dono aqui do restaurante. Uma cozinha rápida é fundamental para manter os clientes. Por isso, há bastante pressa de contratar novos funcionários. Já faz 6 meses que o restaurante tenta, mas não consegue preencher essas vagas. O mais difícil é achar gente para as funções mais básicas na cozinha. Antes do preparo dos pratos, é preciso dar conta do trabalho pesado, como lavar os alimentos e a louça. De um tempo para cá, a economia está um pouco aquecida e o pessoal acaba optando por trabalhar onde ele consegue mais emprego. Então, na construção civil estão precisando e estão pagando bem. É uma lacuna que os cursos de gastronomia, cada vez mais procurados, não preenchem, avalia este outro dono de restaurante. Porque, em geral, os estudantes que sonham em ser grandes chefes não querem começar por baixo. Ele entra, ele olha a cozinha, vê se eu tenho prêmio na parede, vê se eu sou famoso, se eu apareci em alguma revista. Ele fala, eu entro em contato com você e depois sobe. Stefano é uma nova aposta. Estudante do primeiro semestre de gastronomia, foi na contramão dos colegas. Topou o trabalho duro para conhecer desde cedo a rotina na cozinha. Você não pode chegar e falar, se eu sei fazer o prato X, aí não, tem que... Não, eu lavei louça, eu já cortei, eu já piquei muito cebola, tem que fazer tudo. Você aprende a chegar e falar, não, eu sei fazer tudo. Porque existe todo um processo. A gente viu na reportagem o chefe falando, tem gente que não quer começar por baixo, mas como que você aprende de fato a rotina de um trabalho, né? Tem muita gente que acha que é genial, tem ideias geniais de pratos, mas na hora de colocar em prática não é tão simples assim, é um trabalho árduo dentro da cozinha. Sim. Mas acho que precisa desmistificar essa história de começar por baixo, né? Por baixo parece uma coisa depreciativa, é simplesmente, como a gente estava falando, treinar para você depois, quando você estiver em posições, a cozinha tem posições, salada, cozinha quente, não sei o quê, quando você estiver ali
ajudante ou responsável por aquela área, você tem total segurança, né, do que você está fazendo, na montagem de um prato. O restaurante não admite erro, certo? Aquele prato tem que ficar bom e ir para o cliente. Depois, se um prato voltar, já deu tudo errado. Claro. Aquele cliente... Como que você começou na profissão? Faz quantos anos você está na profissão? Mais de 20. Né? Como Comecei com estágio também, descascando batata, limpando o frango inteiro, enfim, toda essa parte. Depois eu estudei, né? Na verdade, sou formado em hotelaria, que é um pouco mais amplo, mas com bastante ênfase na cozinha. Depois comecei de novo, assim, quer dizer, depois da escola, trabalhei um pouco antes, depois da escola. Agora, na sua época, 20 anos atrás, não tinha essa glamorização, talvez, muito embora menos. Comer sempre foi uma coisa prazerosa, né? E que está sempre nos nossos encontros. Comer bem, né? Claro, é sempre querido. Estava talvez, assim, modestamente começando, né? Assim, os chefes, até então tinham os chefes famosos, eram sempre estrangeiros, aí começaram, assim, eu, na verdade, modestamente me encaixo, acho que numa onda nova de profissionais brasileiros que começaram a fazer um certo trabalho e tudo. Eu sou da geração, por exemplo, do Alex Attal, que é um grande, enfim, que eu admiro muito, um amigo também. Então, acho que tem uma série de profissionais que surgiram nessa época, mas também começaram fazendo estágio, picando. Como em qualquer profissão, eu imagino que claro, deveria ser, para você aprender um ofício, né? Eu acho que você tem que aprender tudo, né? O tempo que leva e aquela coisa que funciona de um prato não pode ficar pronto muito antes do outro, né? De jeito nenhum, na verdade. Senão estraga, né? É verdade. Se você tem uma mesa de 4 pessoas, você tem que, né? Você tem que ficar. Se todo mundo cada um pedir um prato diferente, você tem que uma pequena sinfonia, assim, você tem que reger aquilo para chegar tudo ao mesmo tempo. E essa é a dinâmica da cozinha, que a cozinha tem tudo isso que a gente está falando de cada um individualmente e tem o grupo, que é muito importante, tem que funcionar, é muito afinado assim, mesmo. Né? Agora, tem uma coisa que não é só cozinhar, tem uma administração da cozinha, por exemplo, na compra de alimentos, na escolha das frutas da estação, né? Tem muito restaurante que trabalha com cardápio sazonal, que é para aproveitar as oportunidades que a natureza traz naquele bimestre, naquela estação do ano, né? Tem toda uma questão administrativa. Tem gente que pode fazer gastronomia e não trabalhar diretamente na comida. Tem uma opção também de trabalho nessa área de organizar a cozinha, né? Sim, que é tão importante quanto uma cozinha, uma empresa. Um restaurante é uma empresa, uma cozinha é uma empresa. Se for mal gerida, mal administrada, pode ir tudo, porque por mais talentoso que sejam os cozinheiros, por mais talentosa que seja a proposta, enfim, do restaurante, se não for bem administrado, vai para água abaixo, porque você trabalha com uma margem de lucro e você tem que honrar aquilo. Se você estiver gastando errado na hora das compras, desperdiçando, administrando o pessoal de maneira ineficaz, cuidando das suas finanças erradamente, tudo isso vai puxar para baixo. Então, eu acho que um chefe de cozinha, que agora responder a sua pergunta, tem que ter essa consciência. Não necessariamente ele vai fazer isso sozinho, porque ele tem toda a cozinha para administrar, mas ele vai ter uma equipe, que pode ser uma pessoa mesmo, que seja, dependendo do tamanho, mas que seja um grande parceiro. No custo, né? O custo é essencial, e o custo é tudo isso. O custo não é só o custo do arroz, da batata, é o custo do aluguel, é o custo dos funcionários, é o custo de luz, gás, ou de pratos, que você põe pratos mesmo, enfim, todo o material, é uma série de coisas. Claro, é uma coisa complexa, né? Olha, o chefe de cozinha não trabalha somente em restaurantes, que é o que a gente está dizendo aqui. É cada dia mais comum o trabalho do personal chef. O cardápio é preparado com exclusividade na casa do cliente. Olha que legal. Comer é bom, já cozinhar nem sempre agrada. Por isso, ter à mão o telefone de um restaurante que entrega em casa é bem útil. Outra sensação entre os paulistanos é o serviço de personal chef, para quem quer fazer pequenas reuniões ou jantares em casa, oferecendo pratos personalizados. E nesse caso, o anfitrião também não precisa entrar na cozinha. A dona dessa casa, por exemplo, só deve chegar aqui junto com os convidados. O responsável pelo jantar para 6 pessoas é o personal chef Paulo Rodrigues. 5 horas antes do evento, o chefe começa os preparativos para a recepção, que terá entrada, prato principal, sobremesa e bebida. O cardápio pré-definido é feito de acordo com cada cliente. E se o anfitrião não tiver tempo de decorar a mesa, uma equipe cuida de mais esse detalhe com requinte. É possível se comer em casa muito bem, sem fazer nada. E a louça não sobra para mim depois? Nem pensar. Mas
é um trabalho sofisticado, né? Assim, tá sendo difundido ou é para poucos ainda o personal chef? Para poucos, eu acho que é um luxo, assim, mas você faz numa ocasião especial. Bacana também porque diversifica o que um cozinheiro pode fazer. Porque esse cozinheiro ainda vai trabalhar muito como cozinheiro depois, até virar chefe. Tem que lembrar disso também. Mas são as variações, né? Pode trabalhar no hospital, pode... Mas esse personal chef, por exemplo, ele é um cozinheiro famoso? Não, normalmente ele é um cozinheiro profissional. Se você for bem rico, você pode chamar um bem famoso. Você pode chamar um bem famoso. Mas normalmente esses que estão saindo da faculdade custa mais ou menos o preço de você jantar fora, só que aí você janta em casa. Legal, e você compra os ingredientes e tudo mais, né? Depende do trabalho. Alguns compram, já levam tudo pronto. Entendeu? Quanto que é o salário de um chefe de cozinha ou de um ajudante de cozinha? Tem uma média de salário que se ganha hoje, um iniciante, por exemplo? Você acha que pode ir desde o salário não diria salário mínimo, mas um salário um pouco acima do mínimo, se você ainda está na fase de lavar a louça, não sei o quê, depois vou falar de números que eu acho que é o que você perguntou. Isso. Acho que um bom salário de começo seria uns R$1.000. Daí vai subindo, um ajudante vai receber um pouco mais, R$1.000 seria um ajudante mais ou menos. Sim. Tudo depende muito da cozinha, do restaurante, da experiência que você tem. Agora, um chefe famoso, um sous-chefe famoso pode estar ganhando até R$10, R$12.000. Que é um salário... Entendeu? Por uma área bem grande. Eu olhei naquele caderno de emprego sobre os preços dessas coisas assim, então via que estavam oferecendo de 800 para ajudante, até para primeiro cozinheiro, 1.800. Então, isso eu acho que é uma faixa bem realista. Porque para você ser chefe, você precisa ter passado além de cozinheiro, né? Sim. Tem toda uma... Não é só você cozinhar, talvez criar um prato, desenvolver uma ideia, uma mistura de sabores diferente. Agora, vocês acreditam que, até o Duílio pode também entrar nessa resposta, se com esses eventos no Brasil, com a Copa do Mundo, por exemplo, vai dar uma inflacionada nesse setor gastronômico, pode abrir muito restaurante e fechar em seguida? Como que é? Você acha que isso é um movimento que pode acontecer? Esse até a gente fez um programa uma vez que fechavam 70% dos restaurantes que abrem no Brasil fecham antes de 2 anos. No Por má Brasil? administração. Por má administração. Provavelmente. Muito mais do que se a comida é ruim ou não. É mais por causa da administração mesmo, que quebra por causa do preço. O que é? As pessoas acham aquele que sonho, só porque basta? eu converso com muita gente na rua, amigos, quando eu falo que eu gosto de cozinhar, eles sempre falam que meu sonho é abrir um restaurante. Você escutou muito isso também já, né? Assim, tipo, umas 100.000 vezes. Não é para todo mundo, numa boa. Assim, porque a parte administrativa é pesada, né? E mesmo a cozinha, na verdade. Eu acho que uma pessoa, um amador, claro, tem amadores que começaram cedo e se transformaram em grandes cozinheiros. Mas um amador, não necessariamente ele é um bom cozinheiro comercial, ele pode ser um bom cozinheiro em casa. Então, muita gente tem esse sonho. Enfim, agora a inflacionada de restaurantes, essa questão toda, eu não sou assim especialista. Eu acho que tem isso, de que abre e fecha, e talvez tenha pessoas até que estejam planejando ter uma coisa que existe também, isso acho que é uma outra tendência, que é um restaurante pop-up, um lugar que funciona por um certo tempo, ou até em noites isoladas, você vai e depois ele se desmonta inteiro, entendeu? Não é uma estrutura para durar. Como de eventos, né? Como de eventos. Talvez até para a Copa, que é Copa, Olimpíadas, não sei o quê, é um tempo definido, tem quantos dura? Tem um volume muito grande de gente chegando no Brasil, né? Exato. Então você vai atender, mas é tão maior do que o comum que seria, se ninguém pensou nisso, seria uma boa ideia, fazer uma coisa temporária, ganhar dinheiro naquela época. Eu tenho até uma amiga que faz o restaurante da Fórmula 1. Ela monta um restaurante lá e acabou a fórmula, ela desmonta o restaurante. Que é um negócio interessante. É um sistema de eventos, aí é um trabalho mais de catering, de buffet, que é isso aí. Bacana. Mas, muitas vezes, não é só festa, é um restaurante mesmo. Restaurante, ela monta o restaurante mesmo. Garçom, não sei o quê. A gente vai fazer uma pausa no bate-papo culinário e vamos conversar com o blogueiro convidado, que é o Duílio, sobre o que tem no portal R7, no blog dele. O que tem lá, Duílio, hoje? É relacionado ao assunto? É relacionado porque eu, como estou numa fase de que eu fico com esse sonho também, sabe, cara? Que eu falo, quando eu me aposentar, eu vou ter uma pousada ou um restaurante. Então, cada vez eu fico testando. Eu trabalhei o mês passado 4 semanas num restaurante. Cozinhando. Foi uma experiência boa, mas ao mesmo tempo me deixou com mais dúvidas ainda. Será que eu realmente quero isso? E eu estou nessa fase de limpar coisas antigas da minha casa. Então, eu até escrevi hoje de manhã e alguns leitores já falaram, realmente, trocar de profissão, você precisa jogar coisas fora da antiga, né? Então,
eu tô nesse meio agora, sabe? Será que eu realmente vou... Mas você achou que pela experiência que você teve no restaurante há 4 semanas, de trabalhando como cozinheiro excepcional aí no final de semana, que foi o que você fez, você achou que era mais difícil do que você imaginava? Foi bem difícil, a parte administrativa realmente pegou pesado. Porque para você ter lucro, tem que fazer uma mágica, né? Que eu não ganhei nada, na verdade, sabe? Sim. Só ganhou a experiência. Você fica, movimenta tudo aquilo lá e fala, nossa, mas só deu isso de lucro. O restaurante tem que estar cheio todo dia no almoço e no jantar. Esse é o objetivo, tá? Não tem muitos diletantes. Assim, esse diletantismo é melhor ficar em casa, cozinhar para os amigos, enfim, alguma coisa. Menos de 50 pessoas não pagava nem o custo. Dos alimentos que lugar, você comprou do lugar e de abrir, das pessoas trabalhando. Abriu a porta já custa. Sim. Então precisa ter mais de 50 para começar a ganhar alguma coisa. Mas foi engraçado, foi boa. E eu tô falando sobre isso, como mudar, jogar coisas fora e renovar. Bacana. Então, olha, se você quiser ler os textos do Duílio, entre no blog dele no portal R7, r7.com/Duílio. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta continuamos a falar sobre a profissão de chefe de cozinha. Até já. O Uniblog está de volta na Semana Especial Profissões, hoje falando da profissão deliciosa de chefe de cozinha, conversando com o consultor Carlos Siffert e Duílio Ferronato do portal R7, que é o nosso blogueiro convidado. A gente falou bastante no primeiro bloco sobre as especificações da profissão e todas as nuances da profissão. Dá para dizer que o Brasil é um mercado crescente, tem espaço para quem quiser começar agora? Tem, acho que tem espaço. Tem sempre gente abrindo, tem gente abrindo operações que envolvem gastronomia, tem gente sendo promovida, tem gente se aposentando. Eu acho que a economia está dinâmica, né? E fico imaginando que tem uma coisa de, se você quiser se especializar, nem todo mundo precisa ser aquele chefe que sabe fazer tudo, até porque saber fazer tudo é uma coisa muito ampla. Praticamente impossível. Mas você pode, sei lá, se especializar em confeitaria, em frutos do mar. Confeitaria é uma profissão definida, assim. Você até estuda para isso, a partir de um certo momento da sua formação, você estuda só confeitaria, como se fosse dentista, entendeu? Tem o médico e tem o dentista, confeitaria é específico. E tem esses campos mais específicos também estão bem abertos, apesar de ter um tempo maior de estudo, talvez, de preparação. Ou de aprender na prática também. Às vezes você tem a sua carreira, começa como um cozinheiro mais genérico e depois vai se encaminhando, né? Vai se especializando efetivamente. Como eu acho que eu me especializei, por exemplo, em consultoria. Não é uma especialidade confeitaria, não sei o quê. Claro, mas eu só pude fazer isso com o tempo que eu tive de cozinha em geral, de trabalhando em várias cozinhas, tendo a minha cozinha. Só me sinto apto a fazer isso depois da experiência. Porque você teve um período aí de trabalho árduo por trás de todo esse trabalho de consultoria que você faz hoje. Ainda é um trabalho árduo, mas diferente. Diferente, mas mais talvez especializado do que você tinha antes. Isso. Agora, para quem quer estudar fora, quem tem a oportunidade de estudar fora, né? A gente sabe que tem muito chefe, por exemplo, que estuda na França, que é um país tradicional de culinária, ou Espanha, ou Itália. É uma coisa que vale a pena se tiver a oportunidade de estudar, né? Eu sou a favor de qualquer experiência, acho que todas são válidas. Se você for para um país desse que tem uma tradição gastronômica, de formação em gastronomia, só a experiência de estar lá, ver como os outros trabalham e tudo, você ganha muito, sempre cresce. Depois volta e aplica aqui, não só o que você aprendeu ipsis literi, mas faz a cozinha brasileira ser mais versátil, mais interessante, mais respirar um pouco, não ter esse abismo entre a cozinha francesa e brasileira, não um abismo, mas essa divisão. Na verdade, a cozinha brasileira... Existe uma fusão. A cozinha brasileira é de fusão por origem, porque tinha os índios, depois vieram os portugueses, os japoneses, enfim. É uma cozinha que é meio poliglota, né? Então é bacana essa junção de experiências para a gente fazer uma culinária cada vez mais sofisticada, mais saborosa, que agrade cada vez mais ao paladar dos brasileiros. O Uniblog de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação de Carlos Siffert. Obrigada, Carlos, pela participação. Duílio, obrigada pela participação. Obrigado. Nosso blogueiro chefe de cozinha também. E amanhã vamos falar sobre os heróis de verdade, aqueles socorristas, descobrir um pouco mais como é o dia a dia daqueles que salvam vidas nas ruas. Mande suas perguntas para o nosso e-mail que aparece na tela ou ainda via Twitter no @NBlogsTV. Eu te espero amanhã, às 1h30. Tchau.